leitura? Eu não tenho. E eu vou contar pra vocês por que hoje nesse vídeo. A literatura pra mim, ela tá num lugar muito gostoso. E quando eu comecei a produzir conteúdo, a minha primeira preocupação comigo mesma foi, cara, eu não quero transformar isso aqui num trabalho. Eu já trabalho, já tenho as minhas obrigações com o trabalho e isso aqui pra mim é algo de diversão, de entretenimento, é uma coisa que eu gosto e que eu quero só transbordar e compartilhar com as pessoas. Mas as coisas foram acontecendo, foram passando, e eu comecei a ler muito mais depois que eu comecei a produzir conteúdo de literatura, o que é ótimo, né? O que foi maravilhoso, mas começou a rolar uma certa cobrança por leitura. Até que essa semana, uma cobrança interna, né? E até que essa semana que passou, eu fiquei doente nos últimos 15 dias, enfim, não tava me sentindo bem. Então tinha uma questão de cansaço físico e tinha uma questão também psicológica, porque eu tinha acabado de ler um livro, que é esse aqui, é o Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Foi o primeiro livro que eu li da Ferrante, e esse livro, ele me deixou extremamente impactada. Eu não sabia, eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu não conseguia pegar um outro livro pra ler. Eu já tinha lido um que também tinha me deixado bem com essa sensação, que foi Os Tais Caquinhos, da Anatécia Pontes. Esses dois livros ainda estão aqui na minha cabeça. E aí eu fui tentar pegar um outro, eu simplesmente não conseguia pegar esse livro. Somaram esses dois fatores. E eu tava com um pouco disso na cabeça, assim, até que uma amiga minha me mandou um texto. Esse texto cruzou a minha vida, eu nem tava falando desse assunto. E esse texto dizia sobre essa coisa dos youtubers e dos produtores de conteúdo, enfim, das pessoas que estão nesse meio, produzirem conteúdos de livros, como se todo mundo lesse nessa frequência e que a literatura, na verdade, ela tinha um lugar de descanso, de ruminar, que foi essa palavra que eu achei sensacional desse texto. Eu acho o texto meio polêmico, tá? Eu não gosto de muitas coisas do que ele diz. Vou até deixar ele aqui na referência pra vocês, mas o fato é que ele me fez essa reflexão, né? Então, do papel da literatura, do papel do conteúdo que eu tô produzindo em relação à literatura, do que eu dou conta de fazer, do que eu não dou conta. E eu fiquei me perguntando isso. E aí eu fui dar uma pesquisada no YouTube e eu achei várias pessoas que têm, tipo, realmente, né, elas têm metas literárias e têm sistemas até super complexos para definir quantas páginas por dia, né? Tem até um aplicativo que chama Scoob, que uma vez eu fui ver, e ele tem também esse tipo de funcionalidade e tal. E eu fiquei meio travada pensando nesse assunto, assim. Eu falei, cara, por que as pessoas fazem isso, assim, né? Porque eu sigo canais aqui no YouTube, por exemplo, que eu amo de paixão, como o Ler Antes de Morrer, o Literatame, são canais de referências de conteúdos maravilhosos pra mim. Mas são pessoas que trabalham com isso, ou que de alguma forma têm essa escolha de ter a literatura muito, muito, muito presente na vida delas. A literatura é muito presente na minha vida, mas a minha vida é cheia de outras coisas também. Então eu não seria capaz de produzir um conteúdo nem perto, nem parecido, não tenho nem a intenção de produzir um conteúdo como o que elas produzem, que são conteúdos ótimos e maravilhosos, mas que não fazem parte da minha realidade. Então, eu tô compartilhando essa reflexão com vocês em torno de livros, porque eu tenho uma crítica muito forte a mim e à sociedade, de forma geral, de como a gente trata as coisas. E o que me lembrou de um outro livro, que é o livro do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil. Eu já falei dele algumas boas vezes aqui no canal, porque talvez esse seja também um livro que eu tô ruminando, né? Nesse sentido de que eu tô ainda digerindo muitas coisas e vai e vem uma coisa desse livro na minha cabeça. E o Ailton Krenak, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é a gente quer comer o mundo. E assim como a gente quer comer o mundo em todos os sentidos, né? No sentido de sugar o máximo daquilo, a gente também acaba, às vezes, querendo comer a literatura ou qualquer que seja a fonte de entretenimento que a gente esteja falando, né? Eu acho que isso é muito frequente quando a gente frequenta rodas de amigos que discutem, né, sobre séries, que infelizmente se discute mais sobre séries do que sobre livros. E aí parece que quase é uma competição. Você viu essa, você viu essa, você viu essa. E a gente fica girando em torno do consumo, inclusive do consumo do que é entretenimento barra arte, né? Também existe um limiar e eu detesto essa discussão, vou ser bem honesta pra vocês. Eu acho que literatura, a arte é o que toca as pessoas, seja do jeito que for. Então, fato é que eu me lembrei muito dessa reflexão do Krenak. E eu fiquei me perguntando, ainda tô me perguntando, assim, o quanto que eu quero comer a literatura,
ou quanto, na verdade, a literatura para mim é aquele prato gostoso do restaurante do sábado, que eu vou apreciar, que eu vou comer com calma, que eu vou entender. E eu quero cada vez mais conseguir traduzir isso aqui no canal, porque eu acho que existe a parte boa, né, dessa coisa de produzir conteúdo e, de fato, de fazer metas. Não tenho metas, né, como eu comentei com vocês, não tenho metas de página, não tenho metas de nada, mas eu também não sou uma pessoa super organizada com as coisas. Mas eu acho que tem uma parte boa que é o compromisso com a gente mesmo, né? Então, todas as vezes que eu me pego lendo mais ou me pego falando sobre escrita, sobre leitura, sobre literatura, quase que uma escolha consciente de como usar meu tempo, e isso me é muito rico. Então, quando a meta ela é usada ao nosso favor, eu acho isso fantástico e absolutamente ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero entrar nessa lógica da literatura dentro do consumo. E eu quero também conseguir refletir isso aqui no canal, para não dar essa ideia para vocês de que eu consigo ler um livro por semana, por exemplo, porque tem épocas que sim consigo, tem épocas que não consigo. E existem outras coisas, outros interesses, né? Eu tenho uma vida muito plena de outros interesses e de alguma forma eu quero que essas coisas também se entrelacem e entrem aqui no canal. É um vídeo curto, um vídeo para não deixar de ter essa conversa semanal com vocês. Um beijo e até semana que vem.